Bom dia, nono ano. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, que tenham tido um abençoado final de semana. Essa aqui vai ser nossa oitava aulinha de português. Oh, não, é isso mesmo. Essa aqui vai ser nossa oitava aulinha de português, que vai para o YouTube, certo? E o que foi que eu preparei para a gente? Hoje, além de... A gente vai dar continuidade ao trabalho da gente. E antes... Aliás, vamos fazer o seguinte. Antes de falar do que a gente vai fazer hoje, vamos conversar sobre o que a gente fez na semana passada, certo? Na semana passada, além da gente, obviamente, ter dado continuidade ao estudo dos gêneros textuais, a gente finalizou a unidade 1, né? A gente trabalhou interpretação, a gente trabalhou a gente continuou estudando os tipos de predicado mais uma vez, a gente viu que era verbo transitivo, intransitivo, certo? E teve a produção, a gente deu continuidade também, né? Na verdade, ao estudo dos verbos transitivos e transitivos. E eu passei para vocês uma produção textual, que, como eu havia dito, eu pretendo, na verdade, que algumas dessas, acho que se destacarem, não todas, sejam publicadas em meios oficiais da escola. Né? Eu já falei com o coordenador Jonas e ele disse que a gente poderia fazer isso. Então isso me deixou bem contente. Né? Qual o questionamento aqui? Não é uma coisa que eu espero que vocês façam do dia para a noite. Uma produção textual, se fosse, por exemplo, a estilo Enem, um texto discursivo argumentativo, eu poderia argumentar, não, vocês fazem isso rapidinho, em um dia tá pronto, até porque, sei lá, né, nem você tem 2 horas para fazer sua redação, né? Mas enfim, né? O Enem você faz geralmente no final do terceiro ano e vocês não são terceiro ano. Pelo contrário, tem aí uns 3 anos de diferença. Quase 4, né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, o gênero textual que eu pedi para vocês produzirem foi um conto. E um conto por si só, ele já tem uma pitadinha. Vocês já estão acostumados já. A toda vez a essa hora o danado do caminhão roubar a cena, mas enfim. O que acontece? Então, o que eu pedi para vocês produzirem foi um conto. E um conto por si só, ele tem uma pitadinha de criatividade bem a mais do que um texto discursivo argumentativo. Um texto discursivo argumentativo, você pega fatos, você rebate fatos, você argumenta fatos. Você trabalha em cima de uma temática já pronta. Um conto não. Um conto você vai ter que criar uma história. E aí nessa história você vai ter que trabalhar clímax, cenário, e o cenário que eu digo é o espaço barra tempo. Aí você tem que trabalhar os personagens, você tem que trabalhar a finalização. É um negócio, digamos assim, bem mais rebuscado, é mais robusto no sentido de criatividade, digamos assim, certo? Eu entendo isso, tá? Então foi por isso que eu dei até não estipulei um prazo certo, queria deixar vocês meio que folgados e pegar essa atividade, quiçá, na próxima semana, tá bem? Dito isso, o que foi que eu preparei para vocês hoje? Pensei da gente fazer, reler na verdade, e eu explicar aquelas dicas de produção textual, porque apesar de não ser, como eu disse, não é um texto discursivo argumentativo, mas digamos que toda produção de gênero textual, em sua maioria, de um determinado gênero, elas têm sua receitinha de bolo. Do mesmo jeito que você vai fazer um pudim. Pudim de pão, o que é que precisa? Pão, leite, precisa, sei lá, manteiga. Do jeito que tem em qualquer receitinha do tipo, você vai ter uma receitinha para fazer uma produção de texto também. Obviamente, né, o maior ingrediente vai ser a criatividade de vocês. Em segundo, como vocês transcrevem a criatividade de vocês, como vocês se expressam, né, digamos assim. Porque de nada adianta você ter uma criatividade miraculosa. Às vezes até adianta, tá? Às vezes até adianta. Tem alguns gênios desse tipo. Mas na maioria dos casos, que é o que eu quero dizer, não adianta você ser bem criativo e não saber se expressar. E é por isso que a gente está batendo na tecla da norma culta, certo? De se expressar bem. E quando eu digo se expressar bem, não necessariamente é você falar bem. Apesar que a gente tem um costume de transcrever para a escrita, a gente transpassa para a escrita os nossos vícios linguísticos. A gente tem esse costume, certo? Então, quando eu digo
a gente vai batendo nessa tecla se expressar bem, é porque vai importar para vocês, nesses casos, produção textual, própria interpretação textual e etc. Isso transpassa na escrita de vocês. Bom, dito isso, eu senti que mesmo com aquelas 2 páginas, como eu havia dito, aquelas 2 páginas de receitinha de bolo, vocês já tiveram uma certa dificuldade para interpretar. Então, eu gostaria que vocês fossem à página 36. A gente vai dar uma lidinha sobre aquelas receitinhas de bolo. Certo? Eu vou explicar para vocês o que cada uma significa. Tá bem? Espero vocês. Primeira transição, página 36. Bom, pessoal, vocês estão aí na página 36 já está aí na telinha para vocês. E vamos lá, certo? Começamos, obviamente, só para relembrar, né? Eu pedi para vocês escolherem uma dessas imagens aí, né? Jovem, a primeira, um jovem se ajuda a escalar a montanha. A segunda, mulher agricultora exerce seu trabalho. Você pode ver aí que inclusive é uma mulher, uma senhorinha já, né? Pelas feições, pelas rugas faciais e tudo mais. Já é mais uma senhorinha. Interação entre mulher e jovem por meio de um livro. E multidão carrega um cadeirante. Provavelmente é um show de rock, né? Quem diria que numa situação feita hoje seria um show desse assim que... Cenas dessas eram bem comuns, né? Digamos assim, né? Quem diria que numa situação de hoje seria tão raro, né? Bom, enfim, né? Vamos lá. Página 36, onde estão as receitinhas de bolo, dado que vocês lembram o que foi pedido, né? Eu vou ler para vocês na página 34, precisa falar não. Você vai criar um conto com base em uma das fotografias a seguir, ou pode pesquisar outra bem sugestiva na qual se baseará a sua produção. O conto será lido em uma roda de leitura, e 5 produções selecionadas pela turma serão publicadas em blog da turma, site da escola, ou ainda em outra mídia digital que possibilite essa publicação. Observe as imagens da página, siga com atenção e anote a fotografia escolhida por você pode sugerir. Em seguida, leia as orientações para a produção do conto. Bom, como eu disse, vocês vão escolher uma dessas 4 imagens ou uma imagem que vocês acharem interessante para produzir o conto de vocês. Ok? Bom, como dito, gente, eu vou ler todas, obviamente, certo? Eu não vou poder postar todas por limitação, mas as que eu for postar, eu ainda vou precisar da autorização de vocês e tudo mais. Quem não quiser que eu poste também, é só me avisar. Enfim, tem várias nuances aí que a gente pode conversar depois. De qualquer forma, vamos para a prática propriamente dita. Na página 36, a gente começa a seção de planejamento. Minha câmera está desfogando tanto hoje, né? Estranho. Bom, reproduza o quadro e responda a cada um dos itens com o modo de planejamento. Se for preciso, amplie o número de itens. Verifique se cumpriu o planejado na hora de avaliar o texto. Por que isso é importante, tá, gente? Do jeito que você vai construir uma casa, você tem sua plantinha, e nesse caso sua plantinha seria sua receitinha de bolo, apesar de casas variarem de uma para outra, você ainda vai precisar de tijolo, você ainda vai precisar de cimento, você ainda vai precisar de areia, brita, você vai precisar de água, certo? Então o que acontece? O material é mais ou menos o mesmo. Então, se vocês se planejarem, e a planta no caso seria esse planejamento, fica mais fácil de vocês se guiarem no final das contas, tá? Primeiro vocês se planejam e as orientações vão seguir esse planejamento. Seria o trabalho do pedreiro, né? Por exemplo, você se planejou, você montou sua plantinha. Aí agora você vai, as orientações seriam o trabalho, né? Dia 1 eu vou fazer, dia 1 eu vou bater a massa, dia 2 eu vou levantar a base da casa. Dia 3, um exemplo, eu vou levantar as paredes. Dia 4, entende? Mais ou menos isso. Bom, vamos lá. E aí o texto sugere 4 tópicos. O primeiro é o qual o público, leitor do texto, né? E aí, obviamente, eu não posso
estipular um público maior do que o próprio livro estipula para vocês, né? Como foi dito aí, para quem prestou atenção, isso é um texto seria lido normalmente numa roda de leitura. Então, o público-alvo tem que ser o pessoal da idade de vocês. No caso, alunos do nono ano em si, certo? Esse seria o público-alvo de vocês. Eu não posso exigir que vocês façam um conto. Aliás, posso, mas seria diferente da atividade proposta, não é o que eu quero, na verdade. Mas eu exigi para vocês que fizessem, por exemplo, uma produção textual para um público-alvo, sei lá, para onde eu me encaixe, digamos assim. Certo? Como o texto pede para ser escrito na roda de leitura, é notável que esse público-alvo vai ser, no caso, os alunos do nono ano. Bom, em que linguagem vocês vão empregar? É meio complicado isso, tá? Veja. Há contextos em que o emprego vai ser complicado até de explicar para vocês. Porque assim, é que linguagem você deve empregar? Aí vocês podem perguntar, professor, não tá na cara que a gente tem que fazer, explicar bonitinho, pontuação, eu tenho que colocar, sei lá, eu tenho que colocar, escrever igual o dicionário, bonitinho, etc. Não necessariamente. Não necessariamente. Pensem comigo. Imagine que vocês estão fazendo um conto e o conto é sobre escravidão, sei lá, qualquer coisa do tipo. Digamos que você não escolheu nenhuma dessas imagens aqui, escolheu uma linguagem, ou até que escolheu uma linguagem dessas, né? Mas eu vou dar um exemplo para cá. Digamos que você escolheu primeiro uma imagem de escravidão. E aí você quer denotar a linguagem de um escravo. Notavelmente, os escravos tinham uma linguagem por razões sociais, certo? Bem diferentes dos estudados donos de engenho, ok? Os nobres da época, digamos assim. Então, notavelmente, quem falava correto eram os donos de engenho e nobres, digamos assim, enquanto que os escravos falavam errado, falavam porque não tinham estudo, né? Digamos assim. Então, quando você vai querer empregar a linguagem do escravo, notavelmente você vai cometer alguns erros linguísticos propositais para denotar essa fala do escravo. Do mesmo jeito que quando você, por exemplo, você escolhesse um público, e aí, sei lá, um público mais jovem, digamos que você escolheu aí a multidão, e aí não sei que show é, mas aí você quer fazer um diálogo entre dois amigos e você quer denotar essa fala entre dois jovens, quando você quer denotar essa classe social, e aí assim, personagens dessa faixa etária, você usa gírias, por exemplo, mano, bro, é normal, são argumentos, são artifícios linguísticos, digamos assim, certo? Que você pode utilizar. Então, eu já respondo a vocês que vocês podem escolher se usam uma linguagem formal ou mais informal. Lembrando que tem muita diferença em usar linguagem formal e informal em linguagem errada. Certo? Obviamente, vocês não precisam cometer erros de palavras para eu notar, por exemplo, que é um escravo que está falando. Vocês não precisam escrever fazer com S para eu perceber que é o escravo que está falando. Vocês vão colocar no contexto, como, sei lá, às vezes omitir o plural, que era comum na época. Ainda hoje é, né? Engraçado que algumas coisas a gente traz até hoje. Não sei se vocês notaram, né? Mas a gente tem um péssimo costume de colocar. Veja como a gente é, né? A gente tem um péssimo costume. E eu não sei dizer se esse vício linguístico se dá em outras regiões, mas eu sei que em Pernambuco é quase que meio que uma doença, digamos assim. É de você pegar o pronome relativo. Meu Deus do céu, pegar um pronome relativo, colocar no plural e omitir o plural do substantivo. Veja que absurdo.
Pronome relativo. Pronome relativo é quando você quer, qual é a palavrinha que você quer relacionar o substantivo a outra. Aquelas pessoas que eram tarará, tarará, tarará. Aquelas pessoas cujo tarará, tarará, tarará. Ou seja, são essas palavrinhas cujo, que, cuja e etc. Que relacionam uma palavra a qual no caso, da sentido de, de pronome relativo, certo? Nesse sentido, no caso, a qual, quem, se você estiver relacionando também, tá? Não no sentido de pergunta, que nem no inglês. Serve como pronome relativo também. E o que acontece? A gente tem um péssimo costume de colocar os pronomes relativos no plural. Aí beleza, você pode dizer assim, professor, você não pode colocar, por exemplo, cujo ou cujas em plural? Pode colocar. A questão não é essa. A questão é um pronome relativo em específico que virou quase uma doença a gente colocar no plural e omitir o plural do substantivo. Professor, diga logo que eu não aguento mais usar curiosidade. Quando eu pergunto para vocês, olha, aquelas coisas ali deixadas no portão foram para você. Aí, notavelmente, o que, é que você pergunta? Você quer saber que coisas são. Veja, que coisas são. Como é que, agora, sendo bem sincero, como é que a gente responderia? Normalmente você iria escutar um que coisa? Ou eu estou errado? A gente ia escrever quis, que não escrever exatamente, mas ia falar quis coisa. E colocar o pronome relativo no plural e omitir o plural do substantivo, que é coisa. Então, daí vocês tiram, né? A gente tem esse péssimo costume. Mas assim, essa omissão de plural e etc., elas variam de classe social. Geralmente é o que a gente chama de variação linguística socioeconômica, digamos assim. Ela varia de acordo com a classe social, certo? E não é geográfica, eu tenho quase certeza, mas tá mais relacionado ao cunho socioeconômico mesmo. Talvez vire social se continuar talvez vire geográfico se continuar do jeito que tá? Porque realmente está se abrangendo com uma certa, parecendo com uma certa, me deixa até com uma certa preocupação. Vamos lá, né? Mas vocês escolhem. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis passar. Eles vão escolher o uso da linguagem, se usa uma linguagem mais formal, se usa uma linguagem mais informal. Vai depender muito de vocês, tá bem? Obviamente, tudo é válido para produção textual. Agora que, notem, eu tenho discernimento próprio para saber se vocês estão escrevendo errado para transpassar algo na história ou errado que está errado. Então, eu vou corrigir do mesmo jeito. Então, se atentem a isso, tá? Se atentem à escrita de vocês. Se quiserem utilizar a linguagem menos formal, utilizem. Mas preste atenção bem ao uso da língua. Bom, e esse terceiro, que estruturou o que o texto vai ter, assim, obviamente, poderia ser meio na cara? Poderia, né? Mas vai que vocês tenham em mente fazer algo mais mirabolante do que eu transpassei para vocês, tá? Eu quero que vocês transpassem um texto em parágrafo, tá? Aliás, eu vou deixar em aberto, se vocês quiserem fazer um modelo diferente. Professor, o que seria um modelo diferente de texto do que um texto que não em parágrafos? Eu vou mostrar para vocês a imagem. Por exemplo, vocês podem ver que esse texto aí não está organizado em parágrafos, ainda assim é um texto. Certo? Transpassa a ideia do que ele quer passar. É um conto? Não, mas é um texto que não está organizado em parágrafos. Certo? Dito isso, vocês escolhem, mas o normal é que você escolha, que organize o seu texto em parágrafos, certo? Eu vou parar de bater na mesa, porque eu estou vendo que a câmera está mexendo, e isso pode deixar vocês tontos. E o quarto, onde o texto vai circular. Como a gente já tinha dito, é notável que esses textos eles vão para um dos meios oficiais da empresa. A priori, seria o nosso Instagram, ok? Não sei se a gente vai conseguir mais visibilidade, talvez a gente até consiga postar em outros veículos de comunicação, mas a priori seria o Instagram da escola. Certo, pessoal? E aí a gente pode conversar, pode ser em redes sociais em si, por exemplo, WhatsApp, fazer circular, conversar entre os alunos, mostrar para os professores e etc. Certo? Vamos lá. E agora eu vou ler para vocês a orientação da produção, tá?
Observe com atenção a foto escolhida como ponto de partida para a produção do texto. Tá? E a primeiro, acho que ninguém vai ter dúvida em relação a isso. E a câmera deu um desfoque legal. Pronto, voltou. Acho que ninguém vai ter dúvida quanto a isso. Segundo, verifique o que está representando em primeiro plano. Essas impressões lhe permitirão imaginar os personagens, o ambiente, o tempo e a duração da história. Se vocês pegarem, por exemplo, certo? A foto dos jovens escalando na montanha. Em primeiro plano, você tem os jovens propriamente dito. Segundo plano, você tem, por exemplo, as montanhas lá atrás. Você tem o sol, você tem um ambiente, você tem um cenário, certo? E o que está em primeiro plano pode lhe ajudar. Ou seja, o primeiro plano é essa. Quando você tira uma foto, e aí. Sabe aqueles aplicativos que ajudam você a deixar borrado o fundo? Pronto, aquilo ali deixa fundo o segundo plano. Você que está em primeiro plano não fica borrado. Geralmente é isso. Pode fazer o contrário também. Você pode borrar o primeiro plano, deixar o segundo plano em evidência. Enfim, uma foto, do mesmo jeito que um texto está organizado em parágrafo, uma foto geralmente é organizada em camadas, por aí vai. Mas o primeiro plano é esse, digamos assim, o que está mais perto do leitor, no caso, leitor observador, né? Já que a gente está falando de fotografias. Perdão. E aí que está o plot twist da história. Quando vocês forem apresentar, prestem bem atenção no primeiro plano, que geralmente vai ser o mais importante para vocês definirem todas essas características que o número 2 pontuou. Tá certo? Lembrando que, obviamente, a duração da história não é atrelada à duração do texto, quanto vocês vão escrever, se vão escrever muito ou não. É a duração da história transcorrida no tempo fictício, tá? Digamos assim. E o terceiro, lembre-se que o conto normalmente apresenta a seguinte estrutura, e foi o que eu comentei com vocês. Ele tem uma introdução, ele apresenta alguns personagens, eles apresentam uma situação, um contexto, nesse contexto está o cenário, etc. Não precisa ser o cenário todo, obviamente, você pode trabalhar em outras situações, o restante, mas geralmente você tem um contexto inicial, ok, para se trabalhar. E esse contexto define alguns personagens, histórias. Professor, todos os personagens têm que ser inseridos na introdução? Não, pode ser inseridos depois. Ah, um conto é tal, não sei o que, e o clímax vai ter um vilão. O vilão só aparece lá no clímax. Pode ser, acontece. Mas enfim. Aí tem a complicação do desenvolvimento, é a parte que se desenvolve o conflito, o momento que algo diferente começa a acontecer, despertando o leitor a vontade de saber o que está por vir. É quando as coisas saem do planejado, aí digamos que você está indo pro show e aí a complicação foi que, sei lá, aconteceu aconteceu algo, saíram notícias que estava tendo, sei lá, um apocalipse zumbi e atacou o pessoal, enfim, coisas mirabolantes. Vocês podem realmente fazer pensar no que vocês quiserem em complicação. Aí tem um clímax, seria, sei lá, a briga, é um momento de maior tensão, né? É onde tudo tá. Digamos assim, no filme é quando o clímax geralmente é quando o mocinho tá quase morrendo. E aí, pelo poder do protagonismo, das forças do bem, aí ele simplesmente se recompõe e ganha a luta. É mais ou menos esse aí seria o clímax. O desfecho de conclusão seria barra o final feliz, né? Digamos assim. Não necessariamente a história você precisa ter um final feliz, mas é o desfecho da história, né? A conclusão. Aí você vai escrever a primeira versão do seu conto, certo? Notavelmente você vai dar um trabalhinho, certo? E aí, vamos para o quinto. Você já sabe que o conto é um texto breve, que condensa grande significado e profundidade. O sexto, defina qual será o conflito principal da sua história, responsável por desencadear a sequência da narrativa, e desenvolve o texto procurando criar símbolos e imagens. Para isso, utilize recursos como linguagem figurada, descrição, jogo de oposições. Sétimo, solução e o desfecho do conto precisam estar de acordo com o restante das informações, e só podem surgir quando o conflito estiver suficientemente desenvolvido. Oitavo, observa a coesão textual, evitando repetições desnecessárias. E nono, observa a ortografia, a pontuação, concordância e a agência verbal. Por que eu li todos e não parei nenhum para explicar? Porque é mais fácil explicar o conjunto para vocês. Basicamente, ele está dizendo assim, você vai escrever sua primeira versão do texto, certo? Aí você escreveu. Você já está com a estruturinha, com o esqueletinho formado. Esse barulho é estranho. Você está com o esqueleto formado. Você vai trabalhar o que agora? Você vai trabalhar
você vai, você vai moldar o seu texto, na verdade. Tipo, ele já tá com a estrutura interna pronta, você vai dar mais forma a ele, vai dar mais corpo, digamos assim, né? E aí, obviamente, você já definiu o personagem, você já definiu o contexto, já definiu mais ou menos o clímax, como vai ser, já tem em mente como vai ser o desfecho, certo? Agora está na hora de transpassar isso. Você fez a primeira versão. E além de fazer isso na primeira versão do texto, você vai pegar essa primeira versão que você trabalhou e vai colocar nos moldes de um conto. Tá bem? Aí, é por isso que ele transpassa, né? Você define qual será o conflito principal, porque provavelmente sua história deve ter mais de um conflito, certo? Dado isso, quando você fizer a versão final, você vai dar um enfoque maior a, a essas pontuações e tudo mais, a esses pontos no caso, certo? O sétimo, a solução e o desfecho do conto precisam estar de acordo com o restante das informações ou podem surgir quando com suficientemente resolvido. O que isso quer dizer? Que o desfecho, obviamente, você só vai concluir a história quando o seu desenvolvimento estiver bem avançado. Não faz sentido eu dar um desfecho à história no começo do desfecho, no começo do desenvolvimento. O leitor mal começou a ler, nada que ia, começa a chegar no clímax e eu termino a história. Qual o sentido? Não faz. Não tem, né? Na verdade. Entende? E aí, por fim, quando tudo já estiver nos moldes, o que é que você vai fazer? Você vai observar a coesão textual, evitando repetições desnecessárias. Geralmente, em textos, isso é horrível, certo? Em alguns gêneros textuais ou em alguns artifícios de linguagem, você pode fazer esse uso de utilização da repetição como ferramenta linguística. Porém, contudo, entretanto, não é natural que se repita tanto. Certo? Repetições necessárias são, digamos assim, até não é que sejam incoesas, mas assim, tornam o texto menos atrativo, tá certo? Eu não sei vocês, né? Eu mesmo tenho uma agonia, até quando eu tô falando com alguém, a pessoa fala você diz, pare com isso, dá agonia, eu particularmente não gosto, dá agonia. Não, eu não vou chegar pra pessoa e dizer, pare com isso, tá ligado? Mas, assim, é bem chato, assim, bem desconfortável de se escutar, na verdade. Bom, e o nono, observa a ortografia, pontuação, correção verbal, é quando você vai fazer aquelas correções finais, certo? Primeiro você olhou a coesão textual, se tá ok, se você já filtrou bastante, e no passo final, já está tudo bonitinho, entre aspas, você vai começar a pintar a sua casinha. Você vai colocar as portas, você vai colocar as janelas, comprar os móveis. É isso. Você vai ver as pontuações, verificar as pontuações, vai verificar a ortografia das palavras, vai verificar concordância, regência verbal. Você não vai chegar a dizer eles foi, né? Você vai botar eles foram, né? Concordância verbal. Vocês vão colocar, por exemplo, a pontuação. Vocês vão fazer um parágrafo todo sem vírgula ou sem ponto, sem dois pontos. Se alguém vai falar, dois pontos de travessão, esse tipo de coisa, tá? Tudo dentro dos conformes, digamos assim, né? E a avaliação reescrita, aí já é mais em outros parâmetros, tá? Essa página 37 é mais em relação a como a gente vai fazer. A gente não vai fazer isso exatamente do jeito que está aqui no livro, certo? Não vai fazer exatamente por quê? Porque a gente precisa estar com os textos em mãos para fazer isso. E a gente não tá, certo? Por isso que eu achei tão importante tirar esse dia. Porque a ideia era que eu tivesse com vocês esse texto na semana que vem. Na semana que vem não, desculpa, na quinta-feira. Já que eu dei uma semana para vocês produzirem. Eu não sei como está a produção textual de vocês. Então, como tarefinha de casa de hoje, eu quero saber como anda a produção de cada um de vocês. Tá? Foi o que vocês pensaram. Eu quero que vocês venham a mim para tirar dúvidas em relação a isso. Eu não quero que chegue na quarta-feira, porque a aula da gente vai ser desfilada na quinta, ou na quarta, não, creio eu. Quarta, quinta, eu creio que seja na quinta.
a aula da gente vai ser na quinta, aí eu quero que chegue, sei lá, na quarta-feira ou na quinta de manhã vocês comecem a produzir o texto de vocês. Não. Aí vocês começam a produzir desde a semana já não sei nem se aconteceu, mas o ideal seria que vocês tivessem começado a produzir desde a semana passada e a gente tirasse dúvidas hoje. Então hoje a aula vai ser para a gente tirar essas dúvidas em relação ao texto. Dito isso, tem uma tarefinha que eu gostaria de passar para vocês. Só não sei se vai ser possível de passar. Ou se eu espero um pouco mais. Vai depender do tempo de vídeo quando estiver editando. Que é o seguinte, a gente tem que trabalhar figuras de linguagem, certo? Seria interessante trabalhar, inclusive, figuras de linguagem antes de vocês terminarem o textinho de vocês, porque as figuras de linguagem, como eu dito 300 vezes durante as aulas, elas servem como ferramentas da língua portuguesa. É quando você quer transpassar um sentido diferente, um sentido normativo, assim, não normativo, digamos, mas no sentido não figurado, literal, né? Quando você quer transpassar outros sentidos e tudo mais. Então seria interessante o emprego dessas figuras de linguagem, e vocês sabendo que vocês estão empregando e tudo mais. Porém, eu tenho receio de ficar algo relativamente maçante, e na verdade nem dá tempo de vocês fazerem nada. Eu não posso exigir muito de vocês, aí eu acabo exigindo demais, vocês acabam me dando nada em troca, digamos assim. Nada de nada eu exigir muito, é melhor exigir pouco, receber tudo, do que exigir muito e receber pouco. Não faz sentido? Certo? Então, dito isso, né, vamos só fazer uma pequena introdução ao segundo capítulo, só para dar contexto, finalizar essa história, certo? A gente vai dar início ao capítulo Desvendando o Romance, né? E aí vocês vão ver que vocês não vão precisar, como eu disse, vocês não precisam mandar essa atividadezinha hoje. Se vocês querem mandar, pode ser também. Vocês vão ver que ela é bem tranquila. Realmente só uma páginazinha que a gente vai ler, só para dar início ao capítulo. E, obviamente, né, dar sequência. Daí aí sim, de certeza, vou ter que passar essa atividade de figura de linguagem na próxima aula. Tá bem, pessoal? Bom, Desvendando o Romance. Estamos aí no capítulo 2, página 39, para quem não souber. Só para iniciar mesmo, tá? Para começo de conversa, você sabe o que é um romance? Aí fica uma resposta pessoal para vocês. E será que o romance tem sempre uma história de amor como tema central? E aí? Romance precisa ter um romance precisa ter o amor como tema central, como cerne da questão? Curiosas essas perguntas, porque elas despertam em vocês o sentimento sobre o sobre o gênero textual, né? Ele desperta certos questionamentos. Terceiro, neste capítulo, você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse gênero e, pela análise de 2 fragmentos de romance, traçar o perfil de 2 personagens femininas. Para entrar no assunto, lê o texto a seguir, trecho de um livro de Marisa Lajolo. Como e por que ler o romance brasileiro? Ler de muitos jeitos, ler de qualquer jeito, mas, sobretudo, ler porque é excelente leitura. Lê esse romance em qualquer lugar, qualquer hora, em qualquer posição. Em casa, na praia, no escritório, na escola. De manhã, de tarde, de noite, em ônibus, avião e metrô. De pé ou sentado, bebendo refrigerante ou comendo pipoca. Mas, onde quer e como quer que se leia um bom romance, brasileiro ou não, acabamos encontrando nele, vivendo nele. Como se vê, hoje a vida do leitor de romance é fácil. E, assim sendo, não há culpa. Maiores e menores de idade podem, sempre que quiserem, ler romance e se apaixonar por eles. Mas nem sempre o romance foi tão acessível e sua leitura tão ao alcance da mão e do olho como hoje. Muito pelo contrário. Diferentemente de outros gêneros literários que cumpriam funções nobres, como exaltar feitos heróicos, a epopeia, exprimir dramas íntimos, a poesia lírica, ou representar emoções, o teatro, o romance nasceu divertindo seus leitores. Isso é muito legal falar isso, porque isso aqui são gêneros textuais, não deixam de ser, mas gêneros textuais, digamos assim, mais famosos na época. É como se hoje eu estivesse dizendo para vocês, como se eu falasse de tipos de filmes, né? Na época não existia cinema, por exemplo. E hoje eu perguntasse a vocês, quais são os tipos mais famosos de filmes? Aí, provavelmente vocês dizem, filme de ação, filme de terror, filme de romance. E veja que até assim, até o próprio cinema, apesar de ser uma das sétimas artes, já está caindo, a gente nem está indo tanto.
propriamente dito, não, obviamente, a produção teatral e tudo mais pode ter dado espaço para outras coisas. Talvez a gente só começou a ver tudo em serviço de streaming. Não estou dizendo que isso seja ruim ou bom, só quer dizer que mudou em relação ao passado, certo? Enfim, vamos lá da sequência. Nasceu, fortaleceu-se e continua existindo em função do entretenimento que proporciona a seus leitores e leitoras. É por causa desta sua aliança com o ócio e com o prazer que o romance não teve um percurso fácil. Nascido da transformação de outras formas literárias, ele começou plebeu e democrático. Trouxe para os livros a vida doméstica cotidiana, amores e problemas com os quais os leitores podiam se identificar. Nasceu representando a vida de pessoas comuns, parecidas com a de seus leitores. Por isso, ele democratizou e popularizou a leitura, e com ela, a literatura. Mas elogiou, interessante esse trechinho, né, que a gente leu. E aí eu vou pedir para você dar a sua opinião sobre a seguinte afirmação extraída do texto. Como se vê, hoje a vida do leitor de romance é fácil, e assim sendo não há culpa. Maiores e menores de idade podem, sempre que quiserem, ler romance e se apaixonar por eles. Qual a ideia aqui? Que vocês entendam que hoje você tem tudo nas mãozinhas de vocês, de certa forma. O que eu quero dizer é o seguinte, no meu tempo, professor, lá vem você com essa história de meu tempo de novo. No meu tempo, nem telefone a gente tinha. Naquela época, a gente viu os dinossauros andando na rua. Mentira, não era assim, pessoal. Mas veja, quando eu queria estudar alguma coisa, internet, meu Deus do céu, internet eu tinha na biblioteca que meu pai trabalhava. E a gente, ou no cyber, quem hoje vai no cyber mexer na internet, gente, lan house, rarissimamente você vai quando quer imprimir alguma coisa, pagar alguma conta, esse tipo de coisa. Mas para mexer na internet mesmo, raríssimo, raríssimo, uma pessoa vai para lan house. E o que é que acontecia? Os trabalhos da gente eram feitos em livros. Então a maior parte do meu tempo, quando eu queria fazer alguma coisa, estava lendo livros da biblioteca, extraindo informações assim. Veja como era complicado. E às vezes você precisava de um conteúdo em tão específico que não tinha em livros assim, de fácil acesso. Certo? Então, o que eu espero que vocês respondam aqui é mais nesse sentido, da facilidade que vocês têm em relação à tecnologia ter evoluído tanto daquele tempo para cá, certo? Porque é nesse nuance que essa afirmação está seguindo, apesar de estar sendo bem simplória, digamos assim, bem suave. E letra B, como você se insere nesse contexto. E é como você se vê nesse contexto aí, tá, pessoal? Bom, a gente não vai dar início a essa leitura. Como eu disse, essa aula ela vai servir para retirar as dúvidas de vocês sobre os textos. Eu senti a necessidade da gente ler essa receitinha de bolo, digamos assim, porque eu notei muita dificuldade. Algumas pessoas vieram conversar comigo no PV. Achei interessante a gente conversar e tirar hoje o dia para falar sobre essa produção textual. Tá bem? Dito isso, eu só vou pedir essa tarefinha de vocês, essa curtinha tarefinha, todas de resposta pessoal, então não vai ter que ter trabalho, bem dizer. Só li a primeira página inicial do capítulo 2, só para dar um contexto e dar sequência na próxima aula. Caso a gente não dê sequência ao livro na próxima aula, a gente vai dar início ao estudo das figuras de linguagem, certo? Eu já dei para vocês que é um assunto de gramática um pouquinho extenso, tá bem, pessoal? Bom, vamos aí para a última transição. Vocês estão me vendo na telinha maior agora. Bom, fazendo um pequeno breve e curto resumo sobre o que a gente viu hoje. A gente revisou a receitinha de bolo sobre a produção textual, certo? A gente deu início ao capítulo 2, ok? Bom, né, vocês podem até pensar assim, professor, mas não tem necessidade de separar uma aula só para tirar as dúvidas da gente e tudo mais. Precisava, porque... E o intuito, pessoal, no final das contas dessa aula,
é que vocês entendam a importância dessa atividade, certo? E a importância da produção textual na formação acadêmica, no caso, na progressão acadêmica da matéria. Eu quero que vocês deem a devida importância à produção textual, tá? Isso influencia muito em como vocês escrevem, da maneira que vocês escrevem, se vocês gostam ou não de ler, se transformam. Eu já conheci muitas pessoas que foram convertidas à leitura porque conseguiram fazer um bom texto e aí se apaixonaram pelo gênero e foram procurando. É muito importante esses certos artifícios de linguística para vocês manterem o interesse na aula. Eu não quero que vocês sintam que isso aqui é como se fosse uma obrigação, apesar de ser, sabe? Vocês têm que estudar português, vocês já têm que ter uma nota boa para passar, mas eu quero que vocês façam isso de certa forma com um certo prazer, tá? Eu não quero que vocês se sintam como se isso aqui fosse alguma prisão ou algo do tipo, que vocês só entregam tarefinhas para passar de ano. Não, pelo contrário. Quanto mais rápido vocês assumirem que isso não é uma posição, digamos, de obrigação, e sim algo para o bem de vocês, e conforme vocês construam essa mentalidade o mais rápido possível, melhor na vida vocês vão se dar, certo? Porque essa mentalidade vai ser exigida de vocês várias vezes ao decorrer da vida de vocês. Então, quanto mais rápido trabalhar, melhor. Então, basicamente, foi por isso que eu resolvi tirar essa aulinha para a gente conversar sobre o texto, a produção textual. Tá bem? E aí, a gente só deu aquele início ao livro, à segunda unidade. Já adianto para vocês que a segunda unidade vai ter uma pegada muito parecida com a primeira. A gente vai trabalhar vários gêneros textuais mais uma vez. Dá continuidade, na verdade, aos gêneros textuais. Esse livro, eu gosto bastante dele, justamente por conta desse trabalho em cima dos gêneros textuais. Porém, contudo, eu estou em dúvida se a gente dá continuidade à segunda unidade diretamente ou se a gente vai fazer essa pausa para estudar figuras de linguagem, como já dito. Certo? Se a gente quiser pausa para estudar figuras de linguagem, vão aí ser mais ou menos 12 figuras de linguagem. Uma tarefinha daquela de gramática, sei lá, 4, 5 páginas que eu vou pedir para vocês copiarem em afins. Bom, nada que vocês devam se preocupar por antecedência, tudo em seu devido momento. Essa foi a linha de português de hoje, certo? Espero que vocês fiquem com Deus e bons estudos. Lembrando que estarei lá no nosso grupinho para sanar as suas respectivas dúvidas. Um beijinho no coração de vocês, tá bem? E até a próxima.